Opa, fala pessoal, tranquilo? Tá aqui a teoria que eu prometi, mano. Vai ser 8 horas da manhã, eu acho, não sei, né? Depende do autor, eu sou o autor. Então, presta atenção, galera. Tô fazendo parceria com o Koshibo Rei Teorias, Rei Teorias com o Koshibo, sei lá, mano. Com o Koshibo Rei Teorias. Acho que agora tá certo. É, link na descrição e no comentário fixado. Não se esqueça de ir no canal dele, a continuação vai sair lá. É isso, beleza? Falou, bora pro vídeo. Ah, quase me esqueço. Todos os personagens nessa teoria têm mais de 18 anos. 18 anos ou mais de 18 anos. Pra deixar claro, pra não vir gente chata me encher o saco no comentário, beleza? É isso aí, falou! Bum! Izuku bateu a porta do dormitório e se apoiou nela com as costas. Ele ofegou pesadamente por ar, mas rapidamente apertou o nariz e prendeu a respiração quando ouviu passos avançando pelo corredor. Tanto para ficar quieto quanto para não sentir o cheiro deles quando passassem. Os passos ficaram mais altos, mas depois mais silenciosos, enquanto quem quer que fosse passava pela porta em sua perseguição. Izuku esperou o máximo que pôde antes de respirar novamente, seu rosto ficando um pouco azul, antes de finalmente recuperar o fôlego. Droga! De todas as individualidades com as quais eu poderia ter nascido, por que essa? Izuku lamentou com um suspiro, enquanto olhava para sua mão e via um fino brilho de algum tipo de substância. Não o suficiente para parecer ou sentir molhado. Na verdade, ninguém notaria a menos que fosse extremamente observador ou soubesse o que procurar. Sim, Izuku tinha uma peculiaridade. Uma com a qual ele nasceu, mas que não ativaria até depois de completar 18 anos. Uma peculiaridade que eles mantiveram em segredo dele. Doeu saber o que seus médicos fizeram, mas ele conseguia entender, dada sua natureza peculiar, ou pelo menos o que ele poderia aprender sobre isso antes de ser forçado a fugir, mas isso não fez com que doesse menos, nem o salvou da situação em que estava agora, por estar despreparado. Alguém pode estar se perguntando como tudo isso começou e como Izuku descobriu sua peculiaridade. Bem, para isso, precisamos voltar um pouco. Mais cedo hoje, durante o treino de combate, Izuku e o resto da turma estavam lutando contra os professores, e ele estava com a maioria das garotas do 1. Aí estava lutando contra Midnight Cementos. O conceito era simples. Navegue pelo labirinto de cimento peneirado enquanto evita a peculiaridade do feromônio de Midnight. O teste em si não teria sido um problema, eles até conseguiram passar por ele de forma bem decente, com apenas alguns sendo nocauteados, antes que o próprio Izuku sentisse o cheiro do gás rosa dela. Não o suficiente para desmaiar, mas o suficiente para ficar sonolento. Ou pelo menos era o que ele pensava, sem saber das mudanças em sua própria biologia que o tornavam agora imune ao aspecto knockout de sua individualidade. Anos de exposição minuciosa durante o curso de sua estadia na UA tinham feito sua própria individualidade despertar um pouco mais cedo do que o esperado, e agora Izuku estava começando a se sentir quente. O que é isso? Izuku perguntou enquanto segurava o nariz. Que cheiro é esse? Ele murmurou enquanto, mesmo com o nariz apertado, ele ainda sentia um toque do gás de Midnight. Era como se seu olfato estivesse aguçado de alguma forma e sua cabeça estivesse começando a nadar enquanto ele suava. Deco! Uma voz familiar gritou e de repente ele se viu sendo arrancado da fumaça por um meteoro branco e rosa. O Uraraka! Izuku perguntou com surpresa enquanto tentava salvá-lo da peculiaridade de Midnight, e ele corou profundamente com a forma como eles pousaram, com ela praticamente montada nele, seus seios tamanho B imprensando seu rosto. O traje colante não deixava nada para a imaginação. Uraraka se levantou, deixando Izuku respirar enquanto olhava ao redor em busca de qualquer ameaça, então olhou para ele e congelou. Na época, Izuku estava muito confuso. Ele descobriria mais tarde que a mão nua dela havia roçado a pele exposta do rosto dele, deixando os feromônios do suor dele a atingirem, e era por isso que ela estava respirando com muita dificuldade agora. Então o novo olfato aprimorado de Izuku entrou em ação e ele sentiu o cheiro de algo vindo de Uraraka. Algo maravilhoso. Era o aroma mais inebriante que ele já havia sentido, e ele sentiu sua própria respiração acelerar.
muito envolvido no momento para notar Miss JR em suas calças, tentando armar uma barraca e falhando com seu terno. Antes que qualquer outra coisa pudesse acontecer, as paredes de cimento de repente se moveravam e pilares foram atirados com a intenção de atingi-los. Izuku agiu instantaneamente e instintivamente, ativando o Onifural e pegando Uraraka e chutando os pilares em pedaços. Esse foi seu primeiro erro e o momento em que seu pesadelo no céu realmente começou. Naquele momento, houve uma explosão de névoa saindo de seu corpo, não muito diferente da individualidade de Midnight. A nuvem envolveu a escola inteira em segundos, disparando um alarme de risco biológico, já que não havia nenhuma peculiaridade como essa registrada na escola, e tudo foi trancado. Mas poucos sabiam disso, pois a névoa e os feromônios fizeram efeito instantaneamente. Izuku ficou atordoado com o que aconteceu e tentou afastar a névoa enquanto segurava o Uraraka, embora ela só se acomodasse na altura dos joelhos, criando uma névoa constante que se recusava a desaparecer. O que foi isso? Ele murmurou para si mesmo, mas congelou novamente ao sentir aquela fragrância maravilhosa novamente. Ele rapidamente reconheceu que isso estava nublando sua mente e apertou o nariz. Uraraka, algo errado. Izuku foi interrompido por um par de lábios macios esmagando os seus e seu cérebro parou. Seus braços afrouxaram e deixaram a garota em seus braços cair no chão, o que também quebrou o contato labial. Izuku ficou ali parado por um momento, olhando para o nada com olhos vazios. Deku Uraraka gemeu do chão e o Grenet piscou de volta à realidade, apenas para olhar para baixo e ver sua amiga e paixão secreta esparramada no chão e olhando para ele com fome nos olhos e babá no canto da boca. Seu peito arfando com respirações pesadas enquanto seu rosto queimava vermelho atômico. "Me leve!" Ela exclamou de repente para ele enquanto agarrava seu seio esquerdo com a mão e o massageava enquanto tentava tirar as calças, sem muito sucesso. Izuku apenas olhou por alguns segundos enquanto seu amigo continuava a ofegar e implorar por ele. Seu próprio rosto então ficou tão vermelho quanto o dela e um jato de sangue saiu de seu nariz, forçando seus dedos para longe dele. O Uraraka. Uau! Izuku gaguejou, mas teve que se esquivar quando ela se lançou sobre ele e ele rapidamente beliscou o nariz novamente antes que sua mente ficasse muito confusa. O que está acontecendo? Algum vilão usou sua individualidade na escola. Izuku pensou enquanto se afastava lentamente de seu amigo, que agora estava rastejando em sua direção. "Por favor, Deku, por favor, me leve agora." Ela implorou enquanto tentava abaixar sua fantasia para revelar qualquer tipo de pele para ele, apenas para amaldiçoar os designers de seu traje, que o fizeram pensando em evitar problemas de guarda-roupa. Izuku queria desesperadamente ajudar sua amiga. Ele queria fazer qualquer coisa para tirá-la dali. Mas quando se deparou com a visão diante dele, ele fez a única coisa sensata que conseguiu pensar no momento. Ele ativou o Fukovu e correu. Deku. Uraraka lamentou em desespero enquanto corria o mais rápido que podia, quicando nas paredes do labirinto. "Tenho que encontrar ajuda. Tenho que encontrar ajuda." Izuku repetia em sua mente como um mantra para ajudar a ignorar todos os cheiros que ele continuava passando e que pareciam mexer com sua cabeça. Foi então que ele avistou um de seus colegas de classe. "Momo!" Ele gritou de alegria. Para aliviar notar qualquer outra coisa quando ele pousou atrás dela. "Momo, estou tão feliz por ter encontrado você. Tem algo errado com Uraraka?" Izuku parou de falar quando finalmente notou Shoto caído no chão inconsciente. Izumomo falou de repente antes que Izuku pudesse questionar qualquer coisa, e ela o fez com um tom que enviou um choque elétrico pela espinha dele, fazendo com que ele tivesse que apertar o nariz novamente. Momo então se virou lentamente para olhá-lo por cima do ombro com o mesmo olhar cheio de desejo que sua amiga fera tinha. "Ravishime", Momo começou enquanto se virava e agarrava sua fantasia facilmente removível com a intenção de retirá-la e expor seus incríveis atributos para Izuku. O herói vestido de verde foi mais rápido, porém, e gritou de medo, enquanto usava Black V para prendê-la, certificando-se de bater os tentáculos pretos e nebulosos ao redor dela para que ela não conseguisse tirar nada.
Ele estava prestes a contê-la adequadamente, quando outra voz o encheu de pavor. Oh, pervertido! Izuku engasgou e lentamente virou a cabeça para ver Mina parada atrás dele. Curvada, com um dedo puxando seu traje para baixo o suficiente para mostrar seu decote rosa e estava prestes a mostrar mais. Mal posso esperar para experimentar e mostrar um pouco das minhas, ela disse com uma voz sensual enquanto acentuava todas as suas curvas e puxava seu traje para baixo ainda mais, apenas para Izuku prendi-la do mesmo jeito que fez com Momo. Uma ação da qual ele se arrependeu quando Mina gemeu levemente de prazer por estar amarrada tão firmemente, fazendo Izuku se encolher. Especialmente quando ele percebeu que tinha soltado o nariz e estava sendo atacado por tantos cheiros atraentes que pareciam excitá-lo. O estômago de Izuku deu um mergulho de cisne e seu rosto se encheu de pavor, quando ele ouviu coachar de sapo e olhou para cima para ver Tsuyu grudada na parede acima dele. Sua amiga anfíbia lambendo os lábios enquanto o encarava com a mesma expressão impassível de sempre. Izuku engoliu em seco de medo. Eles o cercaram. Ou pelo menos era o que eles pensavam, já que até Momo parecia triunfante e expectante, ainda amarrado. Todos os três ficaram desapontados e o chamaram enquanto ele largava as duas garotas e socava a parede em que Tsuyu não estava pendurada, e continuava quebrando parede após parede, toda vez que via uma de suas colegas de classe, até que finalmente ele pulou para fora do labirinto. Tenho que encontrar um professor. Ele pensou enquanto chutava o ar, voando para fora do labirinto, onde caiu na frente de Midnight e de um Cementos nocauteado. Sensei. Algo errado com Izuku começou, mas congelou novamente quando percebeu algo. Então o grandalhão finalmente conseguiu sair, e veio direto para mim. Você definitivamente sabe o que quer, Midnight disse com um tom de flerte enquanto estalava seu chicote e começava a abrir seu traje de forma lenta e sensual. Pronta e disposta a se sujar como uma aluna. Não. Foi tudo o que Izuku respondeu, antes de soltar uma cortina de fumaça e correr o mais rápido que pôde, sabendo que não seria capaz de lidar com um profissional tão bem quanto com seus colegas. Tenho que encontrar um professor homem que não esteja desmaiado. Izuku pensou em pânico ao ver que todos os homens na escola, exceto ele, estavam inconscientes, e todas as garotas pareciam estar caçando por ele. Oh, o que eu faço? O que eu faço? Izuku pensou enquanto continuava a correr. Era tudo o que ele podia fazer com uma multidão de heroínas superpoderosas e sedentas em treinamento e profissionais veteranos caçando por ele, enquanto todos os outros estavam desmaiados. Seu maior medo até agora era encontrar Toru. Afinal, seria difícil desviar de uma garota nua, excitada e invisível. A escola está fechada, então não posso sair ou deixar ninguém entrar para ajudar. Não posso me esconder, há muitos aqui com peculiaridades sensoriais e não quero arriscar machucá-los em uma luta. Há muitos para conter. Por que isso está acontecendo e por que sou o único cara que não foi afetado? É um ataque. Murmure, 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 murmure. Murmurar, murmurar, murmurar. Izuku falava monotonamente enquanto corria. Ele estava tão distraído que não percebeu até que fosse tarde demais que a arma capturada por Eraserhead foi repentinamente jogada no corredor, enredando-o e puxando para um dos cômodos, onde a porta se fechou e trancou, com uma porta de segurança caindo sobre ela. Ah! Não, por favor. Não estou pronto. Izuku gritou enquanto lutava para se soltar, mas não queria arriscar machucar ninguém usando toda a sua força. Que loucura! Izuku foi interrompido por algo que o atingiu na cabeça. Não estamos tentando te foder, idiota. Agora pare de usar sua individualidade, ou essa situação só vai piorar. Uma voz velha e feminina o repreendeu e os olhos de Izuku se abriram de surpresa, enquanto ele olhava para cima para ver que estava na enfermaria com Recovery Goal e a diretora Nezu paradas na frente dele, não afetadas por qualquer individualidade que fosse. Izuku ficou tão aliviado que começou a chorar no estilo típico de Midoriya, e finalmente relaxou e caiu para frente. O Onifural foi desativado quando ele finalmente se sentiu um pouco seguro e o cachecol de fibra de carbono caiu solto ao redor dele. Finalmente. Graças a Deus vocês dois não foram afetados.
Mas espere, por que vocês não foram afetados? E por que eu não fui? Quem poderia estar por trás disso? Poderia ser, murmure, murmure, murmure. Que loucura! Ai! Izuku gemeu quando Recovery Gol bateu em sua cabeça novamente. Pirralho, não temos tempo para isso. Precisamos controlar sua individualidade. Gritou a heroína envelhecida. Izuku piscou confuso enquanto esfregava a cabeça. Minha peculiaridade. O que Onifural tem a ver com isso? Ele perguntou, mas então um olhar de horror surgiu em seu rosto. Essa não é uma das peculiaridades de Onifural que eu ainda não descobri, e... isso é tudo culpa minha. Nezu então deu um passo à frente sem seu sorriso habitual. Sinto muito dizer isso, Sr. Midoriya, mas isso é realmente obra sua, ele disse com simpatia enquanto olhava para o garoto, que caiu de quatro, aflito. Eu fiz isso. Fiz meus amigos. Ele parou de falar, desgostoso consigo mesmo, e sentiu vontade de vomitar. Está tudo bem, Sr. Midoriya. Isso não é culpa sua. Se é alguma coisa, você deveria culpar os médicos que o diagnosticaram como Kid Class Nezu, disse com sua alegria habitual retornando um pouco. A cabeça de Izuku se levantou bruscamente para o diretor naquele o quê? O que você quer dizer com... Izuku foi interrompido por uma pasta que foi jogada no chão na sua frente, por uma Recovery Gol furiosa. Quando sairmos daqui, vou arrancar os pescoços dessas desculpas lamentáveis de médicos. Então vou curá-los para poder fazer tudo de novo. Ela vociferou antes de acordar em uma maca com o Eraserhead nocauteado deitado nela. Izuku piscou para a senhora idosa antes de olhar para baixo e pegar a pasta. Espere, você está dizendo isso? Izuku murmurou, mas não ousou terminar. Você nasceu como uma peculiaridade, Midoriya, Nezu respondeu suavemente. As mãos de Izuku começaram a tremer enquanto 1.000.000 de emoções o percorriam. Choque. Alívio. Incerteza. Confusão. Negação. Traição. Por quê? Ele gaguejou enquanto olhava para a pasta que agora percebeu ser um arquivo médico. Enviado recentemente para a UA, se os restos rasgados de um selo postal fossem alguma indicação. Por que eles mentiriam? A mamãe sabia, e se soubesse, por que ela esconderia isso de mim? Izuku pensou com angústia. Nezu balançou a cabeça com um suspiro. Acredite em mim, Recovery Gol e eu estamos ambos enojados com a decisão deles de esconder essa informação de você do jeito que fizeram. Especialmente dadas as consequências recentes de você e a equipe estarem desinformados e despreparados. No entanto, o raciocínio deles não foi sem mérito, dada a natureza incomum de sua peculiaridade, Nezu explicou, embora parecesse estranhamente desconfortável com a última parte. A mudança foi notável o suficiente para chamar a atenção de Izuku e ele saiu de seu medo o suficiente para abrir a pasta e começar a ler. Apenas para que seus olhos se arregalassem e seu rosto ficasse vermelho enquanto o sangue jorrava de seu nariz. Izuku fechou a pasta rapidamente e a segurou. Tanto para protegê-la do respingo de sangue quanto para não ter que olhar para ela. A pasta de alguma forma parecia impura para suas mãos virgens. PPPPP, por favor, me diga que isso é uma piada cruel. Izuku praticamente implorou enquanto olhava para Nezu. Infelizmente, o híbrido roedor bípede apenas balançou a cabeça. Temo que não seja o Sr. Midoriya. Embora os dados disponíveis sobre sua peculiaridade sejam amplamente incompletos devido à única avaliação ser seu check-up inicial com o especialista. Eventos recentes confirmam o pouco que foi registrado, Nezu explicou com simpatia. Sua peculiaridade é voltada inteiramente para a reprodução. A névoa que você liberou sem saber é uma nuvem de feromônio, semelhante à peculiaridade de Midnight, exceto que causa excitação em relação a você especificamente em mulheres e deixa apenas os homens inconscientes, explicou Nezu, para o crescente constrangimento e mortificação de Izuku. Mesmo agora, ele não conseguia evitar sua curiosidade e necessidade habitual de analisar cada peculiaridade que encontrava. Por que nocautear os machos? E por que você e a Recovery Gol não foram afetadas? Ele perguntou com um rubor estranho. Eliminação da competição, Nezu respondeu instantaneamente e com um pouco de excitação por ser capaz de analisar e especular sobre a peculiaridade de Izuku.
Ele se sentiu um pouco culpado por derivar alguma forma de entretenimento da situação em questão, mas não conseguiu evitar. Seu lado mais sombrio e traumatizado exigia estimulação, e se isso pudesse ajudar a situação de alguma forma, ele permitiria. Ao incapacitar machos rivais, você aumenta suas próprias chances de acasalar e produzir descendentes. E como Recovery Goal é muito velha e eu não sou humana, não fomos reconhecidos como alvos. Nezuko continuou, mas teve que fazer uma pausa quando Izuku gritou de horror e fumaça saiu de sua cabeça, enquanto seu espírito tentava escapar por sua boca escancarada. Nezuko apenas sorriu enquanto esperava Izuku voltar a ser sua enfermeira residente parar de encará-lo. Foi preciso toda a força de vontade de Izuku para não desmaiar ali mesmo. Ele já estava em perigo de ficar anêmico por causa de todos os sangramentos nasais. Izuku balançou a cabeça enquanto tentava organizar seus pensamentos. Por que ninguém me contou sobre isso antes? Agora eu droguei meus amigos e todos na escola sem querer. Ele gritou exasperado. Sim, essa foi uma decisão terrível da parte deles, mas não uma sem razão. A primeira e óbvia é que você tinha apenas 4 anos quando foi diagnosticado. A outra razão está ligada a outro aspecto teorizado da sua individualidade. Nezuko continuou e ganhou a atenção total de Izuku novamente. Outro aspecto teorizado da sua peculiaridade é que você não apenas aumenta a chance de concepção, mas também pode controlar quais peculiaridades sua progênie recebe, explicou Nezuko. Izuku apenas olhou para Nezuko por um momento depois disso. Então começou a se beliscar para ter certeza de que não estava sonhando e deu um suspiro de decepção com a dor real que sentiu. Ok, essa é uma habilidade bem insana, mas por que isso os faria ficar em silêncio sobre isso? Ele perguntou. Para sua própria proteção. Você já sabe o perigo potencial de as pessoas saberem sobre uma individualidade que pode ser passada para os outros. Como você acha que as pessoas e organizações reagiriam se soubessem que podem controlar as individualidades com as quais as pessoas nascem? Porque se as pessoas erradas se apoderassem de você e você realmente pudesse fazer isso, então elas teriam um exército de soldados extremamente poderosos, doutrinados e treinados desde o nascimento. Nezuko explicou com seriedade. Izuku sentiu uma bola de chumbo cair em seu estômago com isso. Ele sabia o quão ruim isso seria, especialmente se alguém como Alphorone descobrisse. Se isso acontecesse, Izuku e algumas pobres garotas seriam basicamente transformadas em estoque reprodutor. Forçadas a cultivar poderosas peculiaridades para o pior vilão que já existiu. Um pensamento que fez gelo correr por suas veias. Nezuko assentiu ao ver a compreensão estampada no rosto de Izuku. Exatamente, e embora eu não concorde com a forma como eles fizeram isso, quem misturou seus registros médicos sabia claramente o que aconteceria se as pessoas erradas descobrissem, e provavelmente salvou sua vida ao fazer isso. No mínimo, eles estavam obviamente planejando te deixar saber depois que você fizesse 18 anos, mas sua individualidade despertou antes que pudéssemos repassar a informação para você ou nos preparar para qualquer coisa, explicou Nezuko. Izuku gemeu enquanto puxava o próprio cabelo. Oh, isso é demais. Por que não descobrimos isso antes, e por que é tão poderoso? Não entendo como tantos profissionais podem ser nocauteados tão facilmente. Ele desabafou suas frustrações e confusão. Você está esquecendo de um detalhe importante, pirralho. Recovery Goal gritou. Você tem outra peculiaridade que acumula poder. Ela continuou e os olhos de Izuku se arregalaram. Onifural, ele falou horrorizado ao perceber por que sua individualidade era tão efetiva, com Onifural amplificando seu poder além do que eles poderiam ter pensado originalmente. E ele estava usando Fukovu em uma alta porcentagem enquanto corria por toda a escola. Se isso realmente amplificava sua individualidade original, então quão ruins as coisas estavam. Nezuko deu um aceno firme em concordância. Como se pudesse ler a mente de Izuku. De fato, e temo pelas condições mentais dos alunos e do corpo docente por causa disso. Não há como dizer como a exposição a estimulantes tão poderosos pode afetá-los por um longo período de tempo.
A única solução que podemos tomar no momento é que esse evento seja contido no terreno da escola, mas não podemos arriscar quebrar a quarentena. Nezu falou enquanto se virava para Recovery Goal. Falando nisso, houve algum progresso no combate aos efeitos? Ele perguntou e Izuku se virou para o herói médico, que agora se aproximava dele com um cotonete e uma seringa. Izuku não fez perguntas. Ele entendeu que ela precisava dele e estendeu o braço, depois de remover sua manopla e enrolar a manga para que ela pudesse limpar uma amostra de seu suor infundido com feromônio e tirar sangue. Vai depender do que eu conseguir dessas amostras. Podemos ter que ir ao departamento de suporte para fazer testes adequados, ela explicou enquanto pegava suas amostras e beijava Izuku na testa para curá-lo. Ela rapidamente lançou um olhar furioso para ele. Isso não significará nada se você não conseguir controlar isso. Por enquanto, concentre-se em desligar sua individualidade. Enquanto eu foco nessas amostras, ela ordenou e Izuku ficou totalmente ereto com a ordem. Sim, senhora. Ele respondeu enquanto uma imagem de Gran Torino tomava seu lugar momentaneamente. Ele pode não ter o mesmo trauma que All Might, mas o velho herói ainda deixou sua marca em Izuku. Izuku rapidamente ignorou isso enquanto cerrava o punho e olhava para ele. Agora era hora de trabalhar. Ele gastaria o tempo que pudesse se concentrando em ganhar o controle desse poder. Ele iria, bam. Chicoteou a cabeça em direção à porta quando ela amassou. Oh, céus, Nezu falou enquanto mais batidas e explosões eram ouvidas. É inútil se esconder, amante. Eu e Ers fizemos um pacto, então sabemos que você está aí. Uma voz alta foi ouvida através da porta, provavelmente devido a uma peculiaridade vocal ou a um megafone. Nezu foi rapidamente até uma prateleira próxima e apertou um botão escondido, abrindo uma saída secreta. Não podemos trabalhar em um antídoto enquanto lidamos com eles também. Você precisa levá-los para longe e mantê-los ocupados, Nezu instruiu. Sim, senhor, Izuku respondeu e correu para a saída e ativou Fukovo, mas parou e olhou para si mesmo. A última coisa que ele precisava era espalhar mais os efeitos de sua individualidade, mas ele não teria chance se não usasse Homem Foral. Izuku fez uma careta. Ele só teria que esperar pelo melhor. Ele puxou o poder de volta, na esperança de que não supercarregasse sua individualidade demais, e então saiu correndo pela saída e retomou sua evasão pela escola. Desligando o Oniforal quando podia e tentando controlar sua individualidade. Foi isso que levou Izuku à situação atual. Ele liderou as garotas da UA em uma perseguição divertida, mas infelizmente, parecia que algumas começaram a se coordenar por desespero. Dessa forma, aqueles que estavam exaustos da perseguição tiveram tempo para se recuperar, enquanto aqueles com peculiaridades sensoriais tentavam encontrar seus esconderijos. Felizmente, Izuku conseguiu incapacitar e conter alguns deles, mesmo que temporariamente, enquanto os levava para o outro lado da escola. A verdadeira dor era evitar os profissionais, que ele não ousava confrontar diretamente. A sorte sorriu para ele mais uma vez, pois todos eram muito meigos para pensar com clareza e ele conseguiu convencê-los a procurar na área errada. Agora o exausto Izuku se deixou cair no chão para recuperar o fôlego. Izuku puxou a gola do seu terno conforme o calor o atingia. Ele estava encharcado de suor e não sabia dizer se era por sua peculiaridade ou pelo treino de correr sem parar, pelo que já deviam ser horas. Preciso controlar isso, senão nunca vai parar, Izuku lamentou baixinho enquanto tentava mais uma vez desligar sua individualidade ou pelo menos contê-la. Mas ele não obteve sucesso. Izuku suspirou e olhou ao redor da sala. Aparentemente ele tinha corrido para o quarto de Uraraka. Algo que o fez corar levemente enquanto sua mente inocente pensava no escândalo. Então seu rosto queimou ainda mais brilhante enquanto ele se lembrava de como a garota estava quando a viu pela última vez. Sua mente entrando em território menos inocente enquanto ele pensava em como o corpo dela se sentia através do traje. Izuku rapidamente deu um tapa nas bochechas para se trazer de volta à realidade e sair da sarjeta. Ele já tinha tido encontros quase sexuais o suficiente hoje para durar uma vida inteira.
Ele estava honestamente surpreso, e levemente impressionado consigo mesmo, por ter impedido qualquer uma das garotas de se expor a ele até agora. Embora isso provavelmente não durasse muito mais, pois as garotas ficaram mais desesperadas. Especialmente se a única garota aleatória, gritando que começaria a se vestir como touro se ele não aparecesse, estivesse falando sério. Izuku respirou fundo antes de se levantar e sacudir seus músculos doloridos. Ele então decidiu tentar encontrar algo para secar o suor. Estava ficando desconfortável, afinal, e ele já estava espalhando seus feromônios o suficiente, sem estar encharcado neles. Ele tentou acender as luzes, mas nada aconteceu e ele olhou para cima para ver uma lâmpada quebrada. Izuku deu um zumbido suspeito, mas ignorou enquanto se concentrava novamente no nível do solo. Perdendo a sombra, se movendo no canto do teto. Milagrosamente, ele encontrou uma toalha seca pendurada na porta do armário dela. Provavelmente deixada para trás depois de uma ida ao chuveiro e secou sozinha enquanto estava pendurada ali. Ou pelo menos essa é a conclusão lógica que a mente de Izuku chegou. Se ele não estivesse tão cansado e desmiolado por causa de tudo o que estava acontecendo, ele poderia ter notado que a toalha estava um pouco imaculada demais para ter sido usada. Izuku arqueou uma sobrancelha enquanto farejava o ar. Perfume? Não pensei que Uraraka usasse isso, ele ponderou em voz alta enquanto pegava a isca. Sem saber que o caçador o perseguia das sombras acima. Izuku pegou a toalha e secou o rosto, mas fez uma careta ao sentir o suor por baixo do terno. Ele hesitou por um momento antes de tirar a blusa e colocá-la sobre uma cadeira, onde então tentou se secar um pouco mais. Izuku congelou, pois de repente se sentiu como um coelho pego no olhar de um lobo faminto. Então ele sentiu o ar quente e úmido contra sua nuca, fazendo seus cabelos ficarem em pé. Então ele sentiu o cheiro. Escondido sob o perfume, estava aquele pequeno e maravilhoso perfume de antes, e isso fez os olhos de Izuku se arregalarem de medo quando sua excitação aumentou repentinamente devido à proximidade de sua fonte. Peguei você, Deku Uraraka sussurrou atrás dele e Izuku empalideceu ao perceber que caiu direto na armadilha dela. Merda! Foi tudo o que ele conseguiu dizer, antes que um par de braços e pernas de repente o envolvessem no chão e o colocassem em uma chave de braço. As pontas dos dedos dela o pressionaram e tiraram a gravidade, fazendo-o flutuar em suas mãos. Izuku estava chocado e cansado demais para reagir rápido o suficiente, então, mesmo quando ativou o Fukovo, ele não o usou. Você não pode se libertar, Deku, você teria que usar muito da sua individualidade. E eu sei que você nunca me machucaria, disse Uraraka com uma combinação de orgulho e aquela loucura de batalha que ela desenvolveu após sua derrota no festival de esportes e seu estágio com Gun Yad. Izuku engoliu em seco de medo quando percebeu que ela estava certa, enquanto flutuavam ali no meio da sala sem nada para ele agarrar como alavanca. Ele poderia ter usado sua individualidade para fazer uma explosão de pressão de ar, mas isso poderia machucar sua amiga, cujos músculos tonificados ele podia sentir tensionando sob sua pele lisa. A mente de Izuku ficou em branco por um momento quando ele percebeu que Uraraka não estava usando seu traje. Ela poderia ainda estar usando seu sutiã e calcinha, mas fora isso, ela era toda pele. Izuku então ouviu Uraraka rindo sombriamente. Finalmente te peguei, ela disse, principalmente para si mesma, enquanto aproveitava o momento de hesitação dele para se contorcer em volta dele e enterrar seu rosto em seu amplo decote, enquanto ainda o segurava de tal forma que ele não conseguia se soltar. Uraraka gemeu ao sentir os gritos surpresos e de pânico de Izuku e quando entre seus seios e uma das mãos dele se soltou o suficiente para tentar afastá-la, mas acabou agarrando seu seio esquerdo e ele não conseguiu se impedir de apertá-lo através do sutiã. Você consegue me cheirar, Deku, eu sei que você tem algum tipo de olfato aprimorado por ver você evitando todo mundo, e isso te afeta. Uraraka gemeu enquanto continuava a segurá-lo perto e estava satisfeita em senti-lo lutando cada vez menos, mas não ousou baixar a guarda. Ela preferiria muito mais estar beijando agora, mas não podia arriscar deixá-lo fugir de novo. Oh, definitivamente valeu a pena flutuar sobre a escola por tanto tempo.
Esperando você se cansar e parar, ela continuou enquanto sentia o vale entre seus seios, ficando quente e molhado com a respiração em pânico e excitada de Izuku. Ela então olhou para seu rosto vermelho e fumegante e notou seus olhos ficando mais nublados quanto mais ele era forçado a respirar em seu corpo. E estava funcionando assustadoramente bem, pois Izuku sentiu sua determinação ruir conforme sua excitação aumentava e ele não conseguia parar de apertar o seio dela, enquanto pensamentos e desejos impuros enchiam sua cabeça. Uma pequena parte dele não conseguia deixar de se perguntar qual era o problema com seu olfato e qual era o propósito dele. Mas tais pensamentos foram deixados de lado enquanto seu cérebro inferior assumia o volante. Uraraka gemeu quando sentiu a ereção de Izuku finalmente vencer a batalha contra as calças do terno e esfregar contra ela através das camadas de roupas, e ela começou a se esfregar contra ele. Izuku gemeu em seu peito enquanto seus olhos reviravam e ficavam semicerrados. Vendo isso e sabendo que não aguentaria mais esperar, Uraraka finalmente soltou o corpo agora flácido de Izuku, sem a mão em seu seio, e o beijou profundamente. Os olhos de Izuku se arregalaram e voltaram a ficar em foco quando sua paixão secreta esmagou os lábios nus dele e forçou a língua dela para dentro da boca dele. Izuku fez sons abafados enquanto estava atordoado por seu segundo beijo. Oshaku tendo reivindicado primeiro mais cedo hoje quando tudo isso começou. Eventualmente ele percebeu que seus braços estavam livres novamente e agarrou os ombros dela para empurrá-la para longe, mas Uraraka agarrou-se a ele com força, envolvendo seus braços e pernas ao redor dele. A mente de Izuku estava ficando cada vez mais nublada, mas ele tomou a decisão de afastar a cabeça dela da dele, quebrando o beijo e deixando-o respirar. Espere, Uraraka. Pare. Não podemos. Sim, nós podemos. Uraraka o interrompeu com lágrimas desesperadas caindo de seus olhos. Deku, eu te amo. Ela exclamou com os olhos fechados. Izuku congelou quando as palavras saíram de sua boca, e uma parte dele queria desesperadamente acreditar na garota por quem ele estava apaixonado desde que se matriculou na UA. Mas ele sabia que ela estava atualmente sob a influência de sua individualidade, o que só o fez se sentir culpado. Não, Uraraka, você não está em seu perfeito juízo. Você está sob a influência de uma individualidade, então não podemos, eu não me importo. Uraraka o interrompeu novamente com um grito desesperado enquanto mais lágrimas caíam de seus olhos. Jin, Izuku, eu tenho uma queda por você desde que você me salvou no exame de admissão, ela começou e Izuku engasgou antes de ficar em silêncio. Eu tive sentimentos por você por anos, mas estava com muito medo de fazer algo sobre isso. Mas agora eu posso dizer o que eu sempre quis, Izuku, eu estou apaixonada por você. Ela disse com uma seriedade que parecia cortar a luxúria avassaladora que ela estava sentindo. Izuku ficou em silêncio enquanto olhava para Uraraka em choque e ela desviou o olhar. Por favor, Deku, dói tanto que você não me aceita, não ter se tornado um comigo, você não tem ideia do quanto dói, física e mentalmente. Uraraka chorou. Seu corpo realmente tremia com a agonia que sua rejeição causou. Sua mente finalmente quebrou a ponto de nem mesmo sua luxúria conseguir mantê-la avançando em direção ao seu alvo. Enquanto isso, Izuku não podia fazer nada além de encarar Uraraka. Apesar da influência de sua peculiaridade, ele percebeu que a confusão dela era genuína e conseguia ver a dor real que ela sentia. Como alguém que quebrava ossos regularmente, ele sabia o que era dor. É isso que todos eles estão passando. É isso que estou fazendo com eles. Ele pensou com culpa e suas próprias lágrimas começaram a brotar pela dor que ele involuntariamente infligiu ao seu melhor amigo. O aperto de Uraraka sobre ele estava fraco agora. Ele poderia facilmente se libertar e escapar, mas ele não conseguiu, ele não podia deixar seu melhor amigo assim, sofrendo por causa dele. Ele hesitou por um momento antes de colocar a mão no rosto dela. Uraraka congelou ao sentir a pele calejada dele na sua e olhou em seus olhos esmeralda com esperança e desespero. Izuku apenas lhe deu um sorriso suave, enquanto esfregava o polegar sobre a bochecha dela. Sua pele deslizava gentilmente sobre o rubor perpétuo dela e enxugava as lágrimas.
Urara, Oshaku, ele começou suavemente e com nervosismo. Eu também sou apaixonado por você há anos, ele admitiu enquanto desviava o olhar, mas ele claramente a ouviu suspirar. Acho que nós dois estávamos com muito medo de dizer qualquer coisa, ele disse com uma risada leve para esconder sua apreensão. Ele então olhou nos olhos dela e segurou seu olhar por um momento. Então ele finalmente se rendeu às suas emoções e instintos. Jogando a canção e o bom senso ao vento enquanto se inclinava para frente e beijava a garota dos seus sonhos. Uraraka congelou por um momento antes de derreter no beijo. Foi lento e gentil, diferente da coisa bagunçada que ela havia iniciado, e eles se afastaram muito mais cedo para respirar e sorrir suavemente um para o outro. Foi um momento perfeito que Izuku lembraria para sempre. Foi também um momento de curta duração, pois aquela fome e luxúria de antes reafirmaram-se na mente de Uraraka e transpareceram em seu rosto. Ela então empurrou Izuku para trás com força, fazendo-o gritar enquanto voava para trás e batia na parede. Sua atenção foi rapidamente capturada por sua paixão, enquanto ela tirava a calcinha e então desabotoava o sutiã, fazendo-o voar e deixando seus seios tamanho B flutuarem livremente. Izuku se viu paralisado enquanto seus olhos estavam grudados na forma exposta de Uraraka. De seu abdômen tonificado que poderia rivalizar com o dele, até suas coxas grossas e tonificadas. Ela tinha quadris grossos para combinar com sua bela e grossa traseira, mas não era excessivamente grande. E seus seios, eles eram facilmente a estrela do show. Literalmente definindo gravidade enquanto flutuavam ali e flutuavam ao redor, cobertos com mamilos marrons eretos e de tamanho decente. Izuku ficou surpreso por seu nariz não estar jorrando sangue, mas ele supôs que isso não seria um problema agora que ele havia se rendido aos seus instintos. Ele não lutou ou correu enquanto ela flutuava até ele e começou a tirar freneticamente seus sapatos, forçando-o a agarrar a estante ao lado dele, enquanto seu corpo era puxado com ela, até que ele estava praticamente deitado no ar. Assim que seus sapatos e meias foram tirados, ela olhou para suas calças, fazendo Izuku ficar nervoso enquanto seu rosto queimava vermelho. Ele simplesmente não conseguia mais lutar contra isso. Não conseguia resistir à garota sexy e fofa implorando para ser criada por ele. Então, em vez de apertar o nariz, ele respirou fundo o aroma maravilhoso e excitante que Oshaku exalava e se viu quase babando quando ela tirou suas calças e cuecas. Oshaku arrancou a última peça de roupa e jogou-a fora antes de olhar para cima, apenas para congelar de medo e desejo com o que viu. Puta merda! Ele é enorme. Ela pensou enquanto suas pernas começavam a esfregar uma na outra com medo e excitação. Ela não tinha nada com que comparar o comprimento e a circunferência de Izuku, mas mesmo sem uma referência, ela podia dizer que ele era grande. Ela chutou cerca de 7 ou 8 polegadas de comprimento, mais ou menos, e talvez cerca de 3 polegadas de largura. Oshaku engoliu em seco enquanto tentava descobrir como aquilo caberia dentro dela e Izuku ficou igualmente surpreso com seu próprio domínio. A luxúria de Oshaku rapidamente tomou conta, enquanto ela agarrava seu comprimento e começava a sacudi-lo para frente e para trás, arrancando um grito e gemido surpreso de Izuku. Oshaku queria fazer tantas coisas com seu pequeno deco agora, mas os efeitos da individualidade de Izuku eram demais para ela lidar. Ela se sentia terrivelmente vazia por dentro a ponto de sentir dor. Ela tinha sido negada por muito tempo e precisava dele dentro dela naquele instante. E então, rápida como um relâmpago, Oshaku subiu em Izuku e olhou nos olhos dele enquanto abria as pernas e se empalava em seu comprimento. Ah! Ambos gritaram e berraram enquanto seus olhos saltavam para fora e eles jogavam suas cabeças para trás. Mesmo depois que ambos pararam de gritar, eles ainda olhavam para cima de si mesmos com as bocas abertas em gritos silenciosos. Então eles se olharam com os olhos arregalados enquanto Izuku pulsava dentro de Oshaku e ela o apertava com força com seus músculos desenvolvidos. Então eles olharam para baixo, para onde estavam unidos. Um pequeno fio de sangue vazando, mas a dor tinha desaparecido quase instantaneamente. Então eles travaram os olhos novamente enquanto a realidade do que tinham feito afundava.
Eles tiveram um momento de clareza, agora que Oshako havia preenchido aquele vazio que a atormentava. Izuku finalmente abraçou seus verdadeiros sentimentos e instintos. Então algo clicou dentro dos dois. Como um interruptor sendo acionado, Izuku empurrou a parede e agarrou os quadris de Oshako firmemente, enquanto ele começou a estocar violentamente dentro dela. Oh! Sim! Oshako gemeu de êxtase ao sentir Izuku esvaziá-la e preenchê-la repetidamente no intervalo de alguns segundos. Seu amante grunhiu de satisfação com sua tensão enquanto ele a penetrava o mais rápido e profundamente que podia. Sua ponta esmagando seu colo do útero e forçando-o a abrir ligeiramente. Seus corações batiam forte em seus peitos e seus salões queimavam por mais ar enquanto eles ofegavam entre gemidos. Suas mentes consumidas pelo desejo um pelo outro. Naquele momento, nada mais importava. Nada mais existia, enquanto eles olhavam nos olhos um do outro e Oshako se inclinava e beijava seu amante apaixonadamente. Suas línguas batalhando enquanto Izuku batia em Oshako com sua pelvis o mais forte que podia. Quando eles quebraram o beijo para respirar, Izuku empurrou a parte superior do corpo dela para trás para que ele pudesse olhar para ela e seus seios saltitantes, voando em todas as direções sem gravidade para puxá-los de volta. Momentum, em vez disso, era a força que os fazia ondular como estavam, com cada estocada que ele dava a ela. Suas pernas fortes, que estavam bem abertas, agora estavam presas em volta de Izuku para evitar que ele flutuasse para longe de suas investidas, para que ele pudesse direcionar suas mãos para outro lugar e para que ela pudesse tentar igualar os movimentos dele com os dela. E então Izuku de repente se sentiu impelido a ir para frente. Como um instinto que ele não conseguia entender ou negar, ele se sentiu compelido a se esticar para frente e agarrar os seios dela, apertar e acariciá-los, fazendo sua amante gemer mais alto. Então ele se inclinou para frente e começou a chupá-los com força. Ah! Oshako gritou enquanto se apertava em volta de sua ereção e se esticava para segurar sua cabeça em seus seios enquanto ele se movia de um para o outro. Ele chupou com tanta força enquanto deixava uma fina camada de saliva em cada mamilo e algumas marcas de mordida. Era quase como se ele estivesse tentando mamar nela. E quanto mais eles continuavam, mais prazer eles pareciam obter de seu ato sexual. Sem o conhecimento do éter, a peculiaridade de Izuku estava trabalhando duro. Sua masculinidade estava vazando pré-sêmen nela, o que na verdade estava fazendo mais do que apenas abrir caminho para seu clímax. Agia como um estimulante, tornando ainda mais prazeroso para Oshako e fazendo com que seu colo do útero se abrisse. Ao mesmo tempo, a ereção de Izuku estava realmente mudando de tamanho para preencher Oshako perfeitamente e atingir todos os pontos certos, e assim que seu útero se abriu, ele cresceu em comprimento, penetrando profundamente. Ah! Sim! Me esmaga, Deco! Oshako gritou no clímax, enquanto o sentia penetrar completamente seu lugar mais profundo. Seu pré-sêmen então continuou a vazar em seu útero, onde rapidamente fez seu caminho para seus ovários, onde os estimulou. Os olhos de Oshako então se arregalaram quando ela sentiu uma explosão repentina de calor do outro lado do útero quando ela foi forçada a ovular. Já era um dia perigoso para ela e ainda assim a peculiaridade de Izuku não se arriscou. Deco. Acho que acabei de ovular. Oshako alertou seu amante, mesmo que ela não tivesse intenção de deixá-lo sair, e ele parou de empurrar e sugar por um momento. Apenas para que uma eletricidade verde o envolvesse enquanto ele investia nela com ainda mais velocidade e força. Ah! Holy shit! Oshako gritou como uma linguagem atipicamente grosseira, pelo prazer que recebeu da velocidade e força desumanas com que ele a atingiu e ela gozou novamente, mas ainda assim Izuku não diminuiu o ritmo. Mesmo quando eles ricochetearam em uma das paredes. Izuku não sabia o que deu nele, mas a admissão dela de que ela era fértil e definitivamente engravidaria se ele chegasse ao clímax agora só parecia excitá-lo ainda mais. Ele só tinha que arrebatá-la e reivindicá-la como sua. Ele tinha que criá-la e plantar sua semente bem fundo dentro dela. E ainda assim ele não conseguia gozar, teria sido frustrante se não fosse pelo prazer avassalador.
Ele sabia que estava pronto para explodir a qualquer momento, e ainda assim sua própria peculiaridade o impediu, mesmo quando Oxaco gritou durante outro orgasmo, e ele não sabia o porquê. Ele sabia que viria em breve, agora ele só precisava se concentrar em Oxaco e chupar seu maravilhoso seio. Ele não tinha certeza do porquê essa última parte era tão importante ainda, mas ele continuou, mesmo quando percebeu que eles tinham crescido um pouco no curto período desde que ele começou a chupá-los. Os quadris dela também se alargaram um pouco quando ele deslizou a mão livre para baixo e agarrou sua bunda firme. Era quase como se sua peculiaridade estivesse preparando o corpo dela para expor seus filhos. Então seus olhos se arregalaram quando um prazer totalmente novo o atingiu, e o sabor era incrível. Izuku gemeu de prazer e Oxaco gritou quando o leite saiu de seus seios. Tanto para a boca de Izuku, onde ele bebeu avidamente, quanto para fora entre seus dedos, de seu outro seio enquanto ele o apertava, onde então flutuou, ainda sob o efeito da peculiaridade de Oxaco. Izuku sentiu uma sensação de realização por algum motivo enquanto bebia e sentia o prazer e o desejo dominá-lo completamente enquanto continuava a esmagar o útero de Oxaco, mesmo quando ela teve um orgasmo novamente e moveu as mãos para arranhar suas costas. Mas outra coisa acontece naquele momento. O tempo pareceu desacelerar para Izuku, pois informações de repente encheram sua cabeça e sua análise da peculiaridade de Oxaco se juntou a ela, e de repente Izuku entendeu tudo sobre isso. História genética, quais cromossomos combinavam com quais e quais novos genes poderiam ser adicionados com segurança para obter um novo resultado. E ele precisa escolher agora. Ele precisava fazer 3 peculiaridades. Ele não sabia como sabia disso, mas sabia. Ou ele poderia deixar que fosse aleatório, mas não havia necessidade disso. Naquele momento, ele teve uma sensação inacreditável de clareza. Livre de luxúria, desejo e medo. E ele já sabia quais genes dar. Ele passou a vida inteira analisando peculiaridades e conhecia as peculiaridades de seus amigos tão bem quanto eles. Melhor, na verdade, se ele contasse agora, então ele já tinha as combinações perfeitas descobertas. Tudo isso aconteceu no intervalo de alguns segundos e Izuku finalmente soltou o seio de Oxaco para encará-la. O Oxaco. Estou gozando. Ele a avisou e podia jurar que viu corações aparecerem brevemente em seus olhos. Faça isso. Me engravide, Deku. Ela implorou e Izuku a beijou antes de grunhir e gritar. Oxaco. Izuku. Esmagar. Ambos gritaram quando Izuku empurrou o mais fundo que pôde e Oxaco pôde sentir sua ereção inchar enquanto sua semente corria por seu comprimento, antes de explodir dentro dela, diretamente em seu útero desprotegido e fértil. Suas entranhas se apertaram fortemente quando o maior orgasmo até então a atingiu, enviando seu corpo a espasmos enquanto sua barriga realmente inchava ligeiramente com a quantidade liberada. O corpo de Izuku então relaxou e o Onifural foi desativado enquanto ele abraçava seu amante. Ambos suados e respirando pesadamente enquanto se recuperavam. Oxaco parecia se controlar, apesar de quão doloridas e abusadas sua pelvis e feminilidade pareciam, e pressionou as pontas dos dedos, liberando sua individualidade e deixando-as cair na cama abaixo. Izuku desmoronou em cima de Oxaco, cujas pernas gelatinosas caíram de sua trava de perna e tremeram. Depois de um momento, Izuku se levantou e sorriu para Oxaco antes de beijá-la. Eu te amo, ele sussurrou para ela. Ainda chapado no brilho do fim do dia. Os olhos de Oxaco se arregalaram diante da confusão e ela sorriu de volta. Eu também te amo, ela respondeu e o beijou enquanto acariciava sua bochecha sardenta. Izuku e Oxaco ficaram na mesma posição por um tempo enquanto se recuperavam e olhavam nos olhos um do outro. Um imenso sentimento de alívio se instalou sobre eles por ambos finalmente confessarem um ao outro e serem aceitos, e por finalmente aliviarem a tensão sexual induzida pela individualidade de Izuku. Izuku então se sentou e saiu de dentro dela. Ambos ficaram surpresos ao ver que ele ainda estava duro e pronto para mais. Eles também perceberam que sua semente não estava vazando. Nenhuma gota saiu do útero inchado de Oxaco. Um pensamento que a fez tremer de excitação.
No fundo de sua mente, Ochako estava dividida entre a esperança de que ele mergulhasse de volta e esmagasse seus miolos um pouco mais, e o medo de não conseguir acompanhá-lo. Ela já estava dolorida e exausta por Izuku esmagá-la, especialmente depois que ele usou o Oniforal. Suas pernas pareciam gelatina e parecia que uma bomba tinha explodido dentro dela, o que não era uma analogia imprecisa com o Oniforal. Ela provavelmente não conseguiria andar por um tempo. Mas ela não estava chateada. Ela ainda sentia uma sensação de plenitude, apesar dele não estar mais unido a ela. Uma sensação de realização, até. Os dois se entreolharam com amor nos olhos, mas logo piscaram para afastar o sentimento quando suas mentes clarearam e seus olhos se arregalaram quando perceberam o que tinham feito. O rosto de Izuku ficou vermelho quando ele olhou para Ochako e sentiu vontade de cobrir o rosto e desviar o olhar com vergonha. Mas ele não conseguiu. Mesmo com o cheiro atraente desaparecido, ele não conseguia parar de olhar para a linda e fofa garota deitada nua e satisfeita diante dele. Os olhos dele então se voltaram para a barriga levemente inchada dela enquanto as implicações do ato sexual se instalavam. Suas mãos tremiam de medo e, para sua vergonha e culpa, excitação. Ele sabia que não havia como ela não estar grávida agora, e Ochako pareceu perceber isso também quando olhou para baixo e colocou a mão na barriga. O Ochako, ó Deus, me desculpe. E eu não consegui me controlar. Muf. Izuku foi cortado por Ochako se lançando e o beijando. Não foi o mesmo beijo desesperado e cheio de luxúria de antes, mas um beijo terno e amoroso. Quando ela se afastou, ela sorriu gentilmente para ele enquanto segurava suas bochechas. Está tudo bem, Izuku, não foi sua culpa, ela disse com cuidado e preocupação por ele. Izuku só sentiu sua culpa crescer. Mas é minha culpa, é minha peculiaridade que fez isso. Ele confessou a ela e tentou se afastar, mas ela não deixou. Abraçando-o forte e segurando sua cabeça em seu peito. Não de uma forma sexual, mas de uma forma reconfortante. Como uma mãe faria com seu filho. Você não conseguiu controlar. Não foi sua culpa. E eu não menti quando disse que te amo. Se estou grávida, então estou feliz que seja seu, ela disse suavemente para ele enquanto o abraçava forte. Izuku ficou atordoado por um momento, mas logo a abraçou de volta enquanto chorava baixinho. Ele então se afastou e Ochako o deixou enquanto ela se deitava para descansar seu corpo dolorido. Se alguém dissesse que seu osso do quadril poderia ter quebrado um pouco, ela teria acreditado. Izuku procurou em seu rosto por qualquer mentira ou influência de sua peculiaridade, mas não viu nenhuma. Apenas amor genuíno por ele e ele sorriu enquanto a beijava. Apenas um breve beijo antes de se sentar. Os olhos dele então caíram para a barriga dela e ele hesitou. Ochako agarrou a mão dele e colocou na barriga dela. Eu acho que estou realmente animada, Ochako admitiu, fazendo com que o olhar de Izuku se voltasse para ela. Admito que não foi assim que planejei começar uma família, e definitivamente não é o ideal, mas não posso deixar de me sentir feliz com isso, ela confessou com um sorriso envergonhado, que Izuku retribuiu. Seu olhar então foi para sua barriga. Eu me pergunto o que eles vão ser, ela murmurou para si mesma. 2 meninas e um menino. Izuku deixou escapar sem perceber e a cabeça de Ochako levantou-se rapidamente para ele com os olhos arregalados. Izuku piscou surpreso com suas próprias palavras, antes de gaguejar sob o olhar dela. Desculpe, é só que, bem, minha individualidade me permite controlar quais individualidades nossos filhos terão, então acho que também sei quantas são e quais são os gêneros sem nem perceber, Izuku admitiu com um sorriso envergonhado. Ochako apenas piscou para Izuku em choque por um momento. Trigêmeos, vou ter trigêmeos, ela disse enquanto assimilava a ideia. As palavras de Izuku só tornavam tudo ainda mais real. Eles teriam uma grande família para cuidar. Especialmente se Izuku não conseguisse controlar sua individualidade no futuro. Embora, mesmo que conseguisse, isso poderia não importar. Ochako tinha certeza de que, mesmo sem sua individualidade a afetando, ela agora era viciada em seu pequeno Deku e em como isso a arruinava completamente.
De qualquer forma, Izuku ainda estava um pouco preocupado com Oshako e o que ela pensava sobre isso, mas relaxou ao sentir o polegar dela roçar sua mão em sua barriga e notou o sorriso em seu rosto. Izuku também notou que ela parecia completamente livre dos efeitos de sua individualidade. Ele também notou que sua individualidade parecia estar sob controle agora. Era como se assim que ele parasse de lutar contra isso, sua individualidade parasse de lutar contra ele, e agora ele não estava mais soando feromônios constantemente. Seu olfato, embora ainda aprimorado, não o dominava completamente agora. Embora isso provavelmente se devesse em parte ao fato de Oshako não cheirar mais como antes de ele engravidá-la. Os olhos de Izuku se arregalaram quando ele percebeu algo. É para isso que serve meu olfato. Ele me deixa saber se uma garota pode engravidar. É por isso que Recovery Goal nunca me afetou, ele pensou com entusiasmo ao entender como um aspecto de sua peculiaridade funcionava. Izuku foi tirado de seus pensamentos quando Oshako gemeu baixinho e ele sentiu a mão dela agarrar a dele com um pouco de força, enquanto a outra segurava os lençóis. Oshako? Ele perguntou preocupado enquanto ela fechava os olhos em resposta à estranha sensação. Não era dor, mas era estranho. Deco, algo parece estranho, ela disse. Seus olhos então se arregalaram e ela engasgou quando seu olhar se voltou para sua barriga. Izuku logo compartilhou a mesma reação, enquanto sentia o abdômen dela desaparecer sob seus dedos. A pele dela ficou tensa e se levantou, e ambos observaram a barriga dela crescer diante de seus olhos, expandindo rapidamente até que sua gravidez estava a termo, depois de apenas alguns segundos. As bocas de Izuku e Oshako se abriram enquanto olhavam em choque para sua barriga muito grávida. Ela se distendeu mais do que o normal devido a quantas ela estava carregando. Nem Oshako nem Izuku sabiam o que fazer ou como reagir. A mente de Oshako simplesmente ficou em branco com o choque. Izuku, por outro lado, desejou que a dele também estivesse, pois várias emoções se chocaram nele. Medo e descrença em primeiro lugar, mas também excitação e, para sua vergonha, excitação. A prova de sua conquista e virilidade desencadeou uma liberação instintiva de dopamina em seu cérebro, e levou cada pedacinho de sua força de vontade para não pular em sua amante e arrebatá-la novamente, e ele se odiava por isso. No entanto, qualquer sentimento de éter naquele momento foi imediatamente dissipado quando eles sentiram um forte chute vindo da barriga inchada de Oshako. E de repente suas mentes ficaram claras. Sem medo. Sem luxúria. Enquanto Izuku movia sua mão levemente para sentir a pequena protuberância em forma de pé na barriga de Oshako com seus dedos e ela fazia o mesmo, ambos não conseguiam conter os sorrisos e risadas impossivelmente largos que irrompiam de ambos. Eles derramaram lágrimas de alegria quando sentiram outro chute. Seus corações se sentindo mais leves enquanto o espanto e a divagação tomavam conta. Os dois então se olharam e viram seus próprios sentimentos refletidos um no outro. A próxima coisa que ele soube foi que eles estavam se beijando novamente. Eles se afastaram para olhar nos olhos um do outro, mas conforme a euforia passou, a expressão de Oshako ficou mais preocupada. Deco, sua peculiaridade não vai me fazer dar à luz em próximos segundos, vai? Ela perguntou nervosa enquanto apalpava sua barriga e pensava em quão rápido ela havia crescido. Os olhos de Izuku se arregalaram em compreensão e preocupação, e seu olhar voltou para baixo. E de repente todas as suas preocupações e ansiedade voltaram enquanto sua mente tentava analisar a situação. Eu não sei, você sente que está prestes a dar à luz? Izuku perguntou com trepidação. A realidade de que ele estava prestes a se tornar pai agora pairava sobre ele por um fio de cabelo. Oshako olhou para sua barriga por um momento antes de balançar a cabeça em frustração. Não sei, nunca fiquei grávida antes, caramba, eu era virgem até alguns minutos atrás, ela respondeu enquanto o pânico começava a se instalar. O que faremos se eles vierem logo? Ela perguntou com medo, mas enquanto segurava a barriga protetoramente, Izuku percebeu que era mais pelos filhos do que por ela.
Izuku sentiu o pânico começar a tomar conta também, pois ele se lembrou de que eles ainda estavam presos na rua com um grande número de garotas excitadas que queriam um pedaço dele. Os olhos de Izuku então ficaram paralisados em Oshaku e sua barriga grávida novamente, enquanto outro instinto despertava dentro dele. Um não conectado à sua individualidade. Ele cerrou os punhos. Está tudo bem, tudo vai ficar bem, ele falou suavemente para Oshaku enquanto a abraçava e forçava sua mente a se acalmar. Ele não podia se dar ao luxo de entrar em pânico agora. Ele ia ser pai, afinal, então precisava se levantar e protegê-los. Ele ficou aliviado quando Oshaku suspirou e relaxou neste abraço. Vou te levar para a enfermaria. A Recovery Girl vai poder ajudar, ele assegurou a ela, embora estivesse temendo internamente ter que explicar isso para o velho herói rabugento. Algo que Oshaku compartilhava, mas ambos estavam dispostos a deixar seus sentimentos de lado por seus filhos. O quê? Os dois amantes pularam com a explosão do lado de fora e Izuku rapidamente foi até a janela para olhar para fora, apenas para empalidecer com o que viu. O que foi? Oshaku perguntou enquanto se virava para sentar na beirada da cama. Sua mão ainda descansava em sua barriga. A risada histérica que Izuku deixou escapar brevemente não era um sinal reconfortante. Giro, ela deve ter nos ouvido e agora ela e Atsumi têm um robô gigante tentando derrubar os portões dos dormitórios, Izuku explicou com uma voz rouca e olhos trêmulos. Você pode estar se perguntando por que o mecha. Bem, Nezu vem atualizando o sistema de segurança da escola constantemente desde a primeira invasão, então há portões de segurança reforçados que abrem por toda a escola em caso de emergência, o que foi uma das razões pelas quais Izuku conseguiu evitar as garotas tão bem, já que Nezu disse a ele pelo sistema de som onde conseguir um cartão-chave e destruir o resto. Agora Jiro e seu parceiro no crime estavam lentamente, mas seguramente, derrubando os portões, mantendo-os fora e possivelmente chamando a atenção de outras garotas na área enquanto estavam lá. Parecia que Atsumi tinha se preparado para isso, pois ela tinha um exército de robôs guardando-os para garantir que eles teriam Midoriya só para eles, e provavelmente para impedi-lo de escapar. Oh, isso é ruim. Temos que sair daqui. Ele gritou de volta para Oshaku, que parecia pensativa. Você deveria ir em frente sem mim, ela disse enquanto olhava para sua barriga e não via Izuku congelado no lugar. O quê? Ele perguntou, embora sua voz soasse um pouco oca. Eles não estão atrás de mim, eu vou apenas atrasá-la, você pode correr enquanto eu sigo meu caminho. Oshaku foi interrompida por Izuku agarrando seus ombros e fazendo-a olhar em seus olhos duros e determinados. Oshaku, só vou dizer isso uma vez, El. Não. Vou. Deixando você e os bebês aqui sozinhos. Ele falou sem espaço para discussão. Oshaku não conseguiu evitar a expressão de espanto em seu rosto ao ver o lado de Izuku que ele raramente mostrava. Mas, sem mas. O que você faria se sua bolsa estourasse enquanto eu estivesse correndo por toda a escola, que tem cidades inteiras pretas construídas para batalhas simuladas? Como você acha que eu me sentiria se algo desse errado e eu não estivesse lá para ajudar? Izuku falou com determinação. Oshaku ficou quieta por um momento, dividida entre a tristeza por estar segurando Izuku e a felicidade por ele se importar tanto. Ok, mas então como saímos daqui? Eu vi Nezu e Recovery Girl saindo da enfermaria e indo para o departamento de suporte, então temos um longo caminho a percorrer, e... bem depois que você me esmagou com tanta força, eu acho que não consigo correr mesmo se não estivesse grávida de trigêmeos, Oshaku admitiu corando. Izuku não conseguiu evitar corar profundamente, embora sentisse algum orgulho pela admissão dela de que ele a satisfazia tão completamente. Então eu vou te carregar. Ele disse com determinação para ajudar a esconder seu rubor. Enquanto todas as garotas do campus estão nos perseguindo. Você definitivamente pôde pegar meu Wigged, mas não sem ter que usar sua individualidade para fugir de todas elas, e se esse nível de velocidade machucar os bebês. Ela disse e a cabeça de Izuku caiu em derrota enquanto ele ouvia as garotas do lado de fora ainda atirando na porta.
Ah, se ao menos houvesse uma maneira de eu levá-los embora e voltar para você rapidamente sem que Jiro me ouvisse. Izuku lamentou e ele nem queria pensar em carregar uma Oshaku grávida no meio daquela horda de robôs da morte de Atsumi. Izuku sentiu suas frustrações crescendo e agarrou sua cabeça. Sem saber do pequeno detalhe que eles deixaram passar enquanto tentavam descobrir uma solução para seus problemas. Deco, Oshaku gaguejou enquanto observava. Deve haver alguma maneira. Mas os dormitórios são cercados por muros altos durante uma emergência. Izuku continuou enquanto começava a murmurar. Deco, talvez se eu tentar pular os muros e levá-los para longe, mas é tão alto que eles podem não me ver e eu preciso conseguir voltar rápido, Deco. Oshaku gritou, finalmente tirando Izuku de seu transe. O quê? Ele perguntou inocentemente, apenas para piscar enquanto olhava para Oshaku, alguns metros abaixo dele. Ele piscou algumas vezes antes de perceber que estava flutuando. O quê? Izuku gritou enquanto agitava os braços, mas não conseguia se equilibrar direito. O que é isso? Não parece quando uso Fluat. Izuku pensou enquanto começava a girar. Esse feito parecia familiar, no entanto. Deco, suas pontas dos dedos. Oshaku gritou e olhou para suas mãos e ficou surpreso ao ver almofadas rosas nas pontas, assim como Izuku engasgou e olhou para Oshaku, antes de voltar para suas mãos e apertar seus dedos juntos. Ele então sentiu a gravidade reafirmar-se sobre ele e ele caiu no chão com um baque. Ai, Izuku gemeu enquanto se levantava, mas gritou quando a camisa que ele tocou no chão começou a flutuar e ele sentiu um leve puxão no estômago. Deco, Oshaku gritou enquanto se levantava com as pernas trêmulas e balançava um pouco devido à sua pelvis esmagada e ao peso extra em sua frente. Izuku se levantou rapidamente antes que ela pudesse tentar se abaixar e olhou para ela antes de olhar para seus dedos novamente. Ele murmurou antes de olhar para a camisa flutuando no ar. Então para sua amante grávida parada na frente dele, também olhando para a camisa. Oshaku então agarrou a parte de cima do traje de Izuku de onde ele o pendurou na cadeira da escrivaninha dela e usou sua individualidade nele. O traje flutuou antes que ela o soltasse e ele caiu de volta em suas mãos, mas a camisa que Izuku tocou não parou de flutuar. Izuku observou tudo isso e então olhou para seus dedos antes de pressioná-los hesitantemente como Oshaku, e eis que a camisa caiu no chão. Eu copiei sua peculiaridade de alguma forma, ele murmurou em choque. Seu cérebro se esforçando para entender como isso era possível. Ele foi distraído por um som de tapa e olhou para Oshaku, que esfregava a testa enquanto gemia de confusão e frustração. Então você pode dormir com garotas e ter as peculiaridades delas. Agora estou muito feliz que você seja um personagem canela tão inocente e alheio. Bem, não tão inocente agora, mas ainda assim, como isso funciona? Oshaku disse com exasperação. Izuku apenas olhou para os dedos novamente enquanto tentava processar tudo. Eu não sei, ele disse enquanto tentava juntar tudo. Logo depois, seus olhos se arregalaram quando ele percebeu. Espere, eu acho que realmente sei como isso é possível, mas, se for, ele parou de falar enquanto olhava para suas mãos. O que você está? Oshaku foi interrompida por um pequeno vórtice preto e roxo ganhando vida entre os dedos de Izuku. Uma pequena singularidade que fracamente atraía tudo ao seu redor, até mesmo a luz. O puxão foi fraco, mas Izuku não conseguiu evitar o sorriso que se espalhou em seu rosto. Até que suas bochechas incharam e ele desativou a individualidade enquanto corria para a lata de lixo de Oshaku e vomitava suas tripas. Arco-íris brilhando para fora da lata. Então é isso que acontece quando você usa demais sua individualidade. Bem, mais ou menos, ele gemeu enquanto se sentava e limpava a boca. Logo ele sentiu os olhos de Oshaku perfurando sua cabeça e se virou para ver seu olhar confuso e exasperado. Ok, o que foi isso? Essa foi minha peculiaridade. Ela perguntou enquanto levantava o dedo como se quisesse replicar o que Izuku fez. Izuku apenas deu um sorriso envergonhado enquanto pegava um lenço para limpar o vômito arco-íris. Não, uma das peculiaridades que dei aos nossos filhos, Izuku explicou e o olhar de Oshaku se fixou no dele antes de cair em sua barriga.
Essa é uma das peculiaridades deles, ela disse com espanto. Izuku sorriu ao ver a admiração que viu em seu rosto. Ele então olhou para suas mãos, pensativo. Isso não provou nada, mas apoiou sua teoria. Ou um aspecto de sua peculiaridade, ou a característica de estocagem do Oniforal, de alguma forma salvou a informação genética que ele obteve de Ochaco ao engravidá-la. Agora ele tinha uma cópia perfeita de sua peculiaridade e das peculiaridades que ele deu aos seus filhos. É quase como todos por um e por todos combinados. Izuku pensou com certa inquietação, e engoliu em seco ao pensar em quão mais poderoso isso o tornaria se fosse explorado. Izuku balançou a cabeça rapidamente para limpá-la de pensamentos impuros. Eu já engravidei Ochaco. Não posso simplesmente sair por aí, engravidando todas as garotas da escola. Ele se repreendeu. Bum! Os dois amantes foram interrompidos pelos portões que finalmente cederam e eles olharam para fora da porta para ver Jiro e Atsumi correndo enquanto seu exército gigante de robôs e mechas guardava o portão. Izuku sentiu o pânico tomar conta de si novamente, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Ochaco agarrou sua mão e o fez olhar para ela. Deku, alguma dessas peculiaridades que você fez poderia nos tirar daqui sem colocar nossos bebês em perigo? Ela perguntou, embora parecesse que ela já tinha uma ideia. Izuku refletiu por um momento. Sim, mas depois de como aquele antes me afetou sem prática, não acho que seja uma boa ideia usá-lo ainda. Ele sussurrou para que Jiro não os encontrasse tão rápido. Ochaco então pareceu pensativa, desviando o olhar com receio. Então, talvez você devesse dar a eles o que eles querem, ela murmurou rapidamente enquanto seu rosto queimava e vapor saía de suas orelhas. Izuku parou por um momento enquanto processava suas palavras. Ochaco colocou a mão sobre a boca dele antes que ele pudesse gritar em choque e alertar Jiro sobre onde eles estavam. Izuku, eu te amo. Ochaco começou com um tom impassível. E depois do que você fez comigo, nós definitivamente vamos continuar fazendo sexo. Ela continuou e manteve a boca dele coberta enquanto ele ficava muito nervoso. Mas, ela disse, uma aura quase uma sombria tomou conta dela enquanto ela olhava para Izuku. Eu não posso igualar sua resistência. Ela pontuou cada palavra. Sua declaração foi ainda mais apoiada por suas pernas quase cedendo, Izuku tendo que segurá-la. Ele gentilmente, mas firmemente, a pegou e a colocou na cama, onde ela levou um segundo para se orientar com seu peso adicionado. Ela então olhou nos olhos de Izuku. Provavelmente posso ir de novo se estiver bem e ser inútil o resto do dia, mas sei que você esteve se segurando esse tempo todo e não tente negar. O pequeno Deku diz tudo, ela disse enquanto apontava para a ereção ainda dura de Izuku. Izuku corou profundamente. Eles dois ainda estavam nus, afinal, Izuku estava tentando o máximo ignorar isso, mas ele não podia negar que não estava nem perto de esgotado. Ochaco então agarrou Izuku pelas bochechas e o puxou para perto. Izuku, eu amo que você queira ser exclusivo para mim e entenda que isso está acontecendo rápido demais para qualquer um de nós, mas com sua peculiaridade, se você se satisfizesse completamente, você me pulverizaria. Então, pelo meu bem e pelo deles, vá satisfazer e reivindique essas garotas. Ela ordenou a Izuku. O cérebro de Izuku entrou em tela azul ao comando de seu amante. A garota dos seus sonhos estava, às vezes literalmente, realmente dizendo para ele ir dormir com outras garotas. Uma delas era amiga de ambos. Ochaco, eu entendo o que você está dizendo, mas eu não posso simplesmente tirar vantagem deles desse jeito. Nem todo mundo ficaria feliz com um cara essencialmente os drogando e os engravidando e possivelmente arruinando suas chances com outra pessoa ou possivelmente arruinando suas operadoras antes mesmo de começarem, Izuku argumentou em um sussurro. Ochaco apenas lançou-lhe um olhar impassível. Como um cara tão inocente e desatento como você conseguiu uma peculiaridade dessas? Ela murmurou antes de respirar fundo e olhá-lo fixamente nos olhos. Izuku, todas as garotas da 1A, provavelmente até da escola inteira, têm uma queda por você, ela explicou. Izuku apenas olhou fixamente para ela depois disso. Ele quase quis rir, pensando que era uma piada. Afinal, quem iria querer namorar um cara como ele?
Ou pelo menos foi o que Izuku pensou no começo. Mas isso mudou gradualmente quando Ochaco continuou a dar a ele um olhar inexpressivo. Mas isso é loucura. Eu sou apenas um nerd comum. Izuku tentou defender sua autoimagem, o que não fazia justiça ao seu verdadeiro caráter. Ochaco apenas arqueou uma sobrancelha para ele enquanto fazia questão de examinar seu corpo com os olhos. Seu corpo incrivelmente definido e marcado que fazia quase todas as garotas babarem durante as aulas mais fisicamente ativas. O mesmo corpo que era tão marcado por suas ações heróicas que deixaram um impacto duradouro em tantas pessoas. Classe 1, a incluída. Izuku de repente sentiu a necessidade de se cobrir, pois foi forçado a reconhecer que ele realmente havia se tornado um espécime em seus anos de treinamento. Caramba, se não fosse por sua adorável estatura e comportamento de papel canela, ele seria o auge da masculinidade. Como Kirishima havia atestado muitas vezes. Sério? Ochaco finalmente falou. Você percebe que todos nós estamos dando em cima de você há anos, certo? Atsumi especialmente. Ela disse e Izuku pensou em negar novamente. Apenas para congelar enquanto ele pensava em todas as vezes que eles interagiram. Como ela sempre chegava perto e pessoalmente. Apertando seus consideráveis bens contra ele ou imprensando seu braço entre eles. O rosto de Izuku caiu quando a realização o atingiu como um raio. O que ele pensou ser apenas sua personalidade peculiar, era na verdade a tentativa mais descarada de sedução que a escola permitiria. É verdade? Todas as garotas da sala realmente, Izuku parou de pensar, pois seu cérebro entrou em curto. Mas ele foi abruptamente trazido de volta por uma fragrância que subia pela ventilação central. Eles estão aqui, ele sussurrou com medo enquanto tentava fazer o mínimo de barulho possível. Ochaco fez uma careta, no entanto. Ela estava ficando frustrada com a falta de confiança de Izuku e o prazo cada vez menor deles antes que Jiro os localizasse. Parecia que ela teria que dar-lhe um último empurrão. Então ela o agarrou pelas bochechas e o puxou para que pudesse sussurrar em seu ouvido. Izuku, eu estava planejando me jogar de um prédio para fazer você vir me salvar, se você escapasse de mim aqui, ela confessou e se sentiu culpada enquanto os músculos dele ficavam tensos como a corda de um arco. É isso que todos eles estão sentindo agora. Se você não fizer algo, eles vão se machucar ou pior. E isso se suas mentes não quebrarem como a minha quase quebrou, ela explicou rapidamente para ele. Ela odiava manipular Izuku assim, mas era a verdade. Sua individualidade aprimorada uniforal era poderosa demais. Estava deixando-os desesperados e se continuasse por muito mais tempo, eles enlouqueceriam se não fossem mortos primeiro, ou se machucassem uns aos outros lutando por Izuku. Ela percebeu que a mente de Izuku estava em turbulência, mas o que quer que ele estivesse pensando não teve a chance de ser dito, pois logo ouviram portas sendo arrombadas em algum lugar no corredor. Ela podia ver o pânico se instalando no rosto de Izuku, mas rapidamente o puxou para um beijo. Quando eles se separaram, ela disse vá para ele com um olhar suplicante. Izuku hesitou, mas logo deu um sorriso fraco ao decidir confiar nela. Ele então olhou para a barriga grávida dela e colocou a mão sobre ela antes de se inclinar e lhe dar um beijo também, antes de se levantar. Volto logo, ele sussurrou para ela e rápido como um raio, pegou suas roupas e as vestiu de volta. Ele não se incomodou com meias ou cuecas, e ainda estava vestindo sua blusa e um de seus sapatos, quando ele saiu pela porta e começou a correr com Fukovo. Lá vai ele. E alguém já o pegou. Atsumi gritou enquanto passava voando com um jetpack. Jiro ficando para trás enquanto ela ofegava por ar, aparentemente tendo corrido por um tempo e se exaurido. Droga! Lembre-se do nosso acordo. Deixe um pouco para mim quando eu alcançá-la. Jiro gritou para sua parceira temporária enquanto ela parava na frente da porta de Ochaco e colocava as mãos nos joelhos para se segurar. Jiro olhou para Ochaco e olhou 2 vezes quando viu a primeira conquista de Izuku ali. Ela conseguiu cobrir suas partes importantes com os lençóis, mas sua barriga muito grande e grávida estava completamente exposta.
O queixo de Jairo caiu e tudo o que ela conseguiu fazer foi encará-la enquanto Oxaco sorria timidamente e coçava a nuca enquanto esfregava a barriga. Néter não disse nada. Oxaco por não saber o que poderia dizer naquela situação, e Jiro por outros motivos. Razões que se tornaram aparentes para Oxaco quando Jiro começou a respirar pesadamente de novo. Seu rosto corou enquanto ela esfregava as coxas e se contorcia. Então, com força e desejo renovados, ela correu atrás de Izuku e Atsumi. Tragam-na de volta, Midoriya. Ela gritou atrás deles enquanto corria. Oxaco suspirou enquanto os escutava e, quando tudo ficou quieto, ela tirou o lençol. Então, ela usou sua individualidade em si mesma para poder